pessoal, eu vou responder uma pergunta que é muito recorrente em todos os vídeos aqui que eu falo sobre remédio para dormir, tarja preta, insônia, né? Muita gente pergunta nos comentários assim, Júlio, remédio natural para dormir, eles existem, eles funcionam? O que é que a ciência sabe sobre isso? E eu vou explicar para vocês o que é que a gente sabe, o que é que a gente não sabe e como você pode se comportar frente a isso, né? Vira e mexe, né? E aí, corriqueiramente, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem o costume muito de usar chá. Mas a gente pergunta aqui no consultório, Júlio, eu tomo chá de camomila, eu tô com insônia e melhora, né? Eu tomo chá de erva cidreira, eu tomo um chá que relaxa, né? Eu tomo lavanda. O que que a gente sabe disso, né? Vamos lá. Tudo que eu falo para vocês, o que é a medicina, o que a gente encontra nos livros, eles são baseados em evidências. O que que é evidência, né? É uma metodologia que a gente utiliza para testar se uma coisa funciona. Então, por exemplo, se eu disser para você, toma esse chá aqui que ele vai melhorar o seu sono. Qual a primeira pergunta que o pensamento científico faz? O que comprova que esse chá funciona? Como testaram? Qual metodologia utilizou, né? Isso foi replicado, outras pessoas comprovavam e toda medicação, vacina, o que quer que seja, passa por essas dúvidas, essas perguntas até passar estudo fase 1, fase 2, fase 3, comprovar e você ter evidência científica e chegar nas farmácias, né? Na questão do chá e as medicações naturais, elas são de usos corriqueiros e a maioria delas não tem estudos nas revistas científicas validadas, que estão o Google médico que eu brinco aqui com vocês, né, que é o PubMed, e você não encontra estudos fase 1, fase 2, fase 3 para dizer, o chá de camomila ou chá de erva cidreira funciona para vocês. Existem estudos esporádicos, até existem, mas esse corpo de evidência que a gente encontra nas medicações não tem. Então, Júlio, você está dizendo que não funciona? Não estou dizendo que não funciona. Estou dizendo que na grande maioria das vezes, né? Até porque a ciência médica, ela é universal, no sentido de que tem que funcionar aqui, tem que funcionar nos Estados Unidos, na Europa e tal, a gente não encontra esse corpo de evidências. E se é o paciente que toma? É comum seu paciente tomar? Muitos, para não dizer a maioria. Muitos pacientes da gente, eles queixam da questão de insônia e eles vão usar estratégia, né? O que é que eu digo que tem evidência que você tem que fazer? Uma coisa não exclui a outra de um remédio natural. Número 1, fazer a higiene do sono. Se você está com insônia, você vai fazer a higiene do sono. Como é que é feita a higiene do sono? Não tomar café 4 horas antes de dormir, não encher a bexiga, beber muita água, que às vezes isso faz você fazer xixi e atrapalha o seu sono, né? Ir para a cama, desligar celular, não ficar assistindo nada muito forte. Às vezes o paciente liga esses streams, a Amazon, Netflix, o que é que seja, e fica assistindo filme violento. Isso vai estimular seu cérebro, uma série de produção de hormônios que vai atrapalhar o seu sono, né? Não levar problema para a cama, ficar pensando em coisas que acabam atrapalhando o seu sono, né? Ver a questão do colchão, ver a questão do travesseiro, está adequado, não está adequado, a posição toquei, você tem algum tipo de dor que pode atrapalhar o seu sono. Você tem algum quadro neuropsiquiátrico que atrapalha o sono, a gente sabe que transtorno de ansiedade atrapalha o sono, depressão, eu tenho qualquer um dos dois, tem que tratar isso. Tudo isso vai fazer parte da higiene do sono. Muitos pacientes, às vezes com obesidade, ele ronca, então tem a apneia do sono que atrapalha o sono também e às vezes tem um sono de não qualidade. Passou por essa fase inicial, aí, além disso, desculpa, esqueci também de estratégias naturais, né? É a questão da atividade física. A atividade física ajuda muito a você dormir. Libera uma série de substâncias que até os remédios podem te ajudar, mas seu corpo vai liberar neurotransmissor, uma série de substâncias que te ajudam a dormir de forma natural, fazendo atividade física, mas nunca perto do horário do sono. Alguns locais colocam até 4 horas antes, que nem um café, de você dormir, você pode até fazer atividade física, né? Mas vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoa que com 4 horas tomando café não consegue dormir de noite, então para de tomar, toma 6 horas, atividade física semelhante. Tem gente que faz à noite 3, 4 horas antes de dormir, é o mínimo que a gente recomenda e consegue dormir bem. Mas alguns não, que é o famoso sangue tá quente, ainda não consigo dormir. Eu, por exemplo, sou assim. Por isso que eu faço atividade física bem cedinho, porque se eu fizer à tarde, à noite, atrapalha o meu sono, né? Acabadas essas estratégias, aí o chá pode entrar. Pode entrar como, João? Todos esses chás que eu estou falando para vocês, é fato que a gente sabe que dão uma sensação de relaxamento, acalma, né? Isso é utilizado nesse costume de consumir chá na Inglaterra, Europa, Estados Unidos, no mundo inteiro, né? E ele vai usar de forma complementar, ou seja, não exclua a utilização de remédio para ansiedade, remédio para depressão se você precisar, até remédio para dormir se você precisar, se o sono não estiver legal. Use esses chás naturais como complemento, sabendo que raramente eles vão te dar problema. Então, realmente, a maioria dos chás que vocês falam aqui nos comentários para dormir, eles não vão te prejudicar. Só cuidado com o chá que tem no componente cafeína, porque ele pode atrapalhar o seu sono. Tem chá verde e outros que a gente sabe que eles agitam, então não são adequados para você tomar à noite, né? E não utilize ou não imagine que a medicação ela vai te fazer um grande mal.
Pense o seguinte, a medicação é uma droga, como qualquer droga tem efeito colateral. A maioria dos remédios para dormir a gente tem que ficar muito preocupado com a dependência, a tolerância, por isso que são remédios tarja preta, controlado, né? Quase todos eles que te ajudam a dormir, mas eles vão te servir como uma muleta. Então eu digo para todo paciente, qualquer droga é droga porque pode te fazer mal, mas ela também pode te ajudar bastante. Não é à toa que são os remédios mais consumidos. Ah, Júlio, mas tem uso indevido? Claro que tem, mas também tem uso devido que melhora a vida de muita gente. Então você tem que ter noção disso, tá bom? Dificilmente você vai encontrar um médico que vai te mostrar o corpo de evidência, um ar de evidência, com estudos fase 1, fase 2, fase 3, dizendo que tal chá funciona. Ele pode citar um ou outro estudo, dizendo, teve um estudo tal que mostrou, mas carece ainda de evidência. Até tem a questão da dose, qual dose, como é que vai ser, tudo isso quando você fala de remédio é muito validado. Dos chás você carece um pouquinho de evidência. Ah, Júlio, você está dizendo que não funciona? Pelo contrário. Meus pacientes muito consomem, né? Eu digo que carece essa evidência, mas que dificilmente vai fazer mal para ele, né? E de maneira geral, eles ajudam muito de forma complementar nesse contexto. Se o paciente entendeu todo o problema da insônia, né? Que é uma doença, como é tratada, ele encaixar as rotinas dele de chá não vai trazer prejuízo nenhum. Pelo contrário, deve ajudar bastante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.